Como lidar com cliente difícil? Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Eu sou Patrícia Alves, esse é seu canal Viver de Jornalismo e eu mostro para você como é que você vai ser reconhecido nessa área que você já dedicou pelo menos 4 anos da sua vida. Principalmente quando a gente está em início de carreira, as pessoas, os jornalistas, os assessores de imprensa, eles costumam reclamar de clientes difíceis. A primeira dica para vocês, de alguém que está no mercado há 25 anos, é aprenda a amar o cliente difícil. O cliente difícil geralmente é aquele cliente exigente e ele costuma questionar as coisas que você faz, ele não aceita, você precisa de repertório, ele não aceita qualquer explicação, ele vai tentar te testar algumas vezes, ele vai questionar aquilo que você está fazendo. Esse costuma ser considerado no mercado o cliente difícil. Mas é preciso primeiro diferenciar o que é cliente difícil, então, do que é um cliente desalinhado com os seus valores. Um cliente que questiona aquilo que você faz não é um problema. Ele está no direito dele, até porque às vezes teve uma experiência ruim com o assessor de imprensa antigo, ou porque ele não sabe exatamente como funciona mesmo o teu trabalho, ou porque ele não entende como funciona a mídia. Ele tende a questionar o teu trabalho. Isso não é um problema. Goste desse tipo de cliente, porque quanto mais interessado ele estiver na sua entrega, na forma como você entrega, naquilo que você está fazendo, ele abre a possibilidade de diálogo, de você contar para ele aquilo que você faz e, de fato, você sedimentando dentro da empresa dele, dentro da cabeça dele, a importância da assessoria de imprensa. Agora, eu tenho aqueles clientes que são clientes desalinhados com os nossos valores. Como assim, Patrícia? São aqueles que não estão, a gente não pactua, dos mesmos valores. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu dentro da rede AIF. Só um parênteses aqui, o que é a rede AIF, Patrícia? Eu criei a maior rede de assessorias de imprensa do Brasil. A gente tem uma grande inteligência de mercado. Eu tenho uma escola chamada Escola do AIF. É o único espaço que traz uma qualificação profissional dentro do que é permitido por lei, especializada na área de assessoria de imprensa. Então, tudo que você pensar em assessoria de imprensa está dentro da Escola do AIF. Dentro da Escola do AIF, nós temos um grupo de jornalistas atuando em assessoria de imprensa da mesma maneira, trocando informação, com uma ambiência diferente, um ajudando o outro. Então, essa é a rede AIF. E dentro da rede, nós tivemos um caso de uma jornalista que queria trabalhar na área de gastronomia, na editoria de gastronomia, e ela pegou um restaurante e esse restaurante pediu algumas pautas para ela relacionadas à carne. Só tinha um probleminha, ela é vegetariana. Então, falar sobre carne enquanto jornalista não é um problema, Se você é jornalista, você faz uma pesquisa e fala sobre isso. Só que quando ele é cliente, ele está desalinhado com seus valores, porque se você tem se isso é sua filosofia de vida, como é que você vai fazer uma pauta? Como é que você vai pensar numa pauta dizendo quanto aquela carne é boa, ou quanto aquele tipo de carne é boa, ensinando a fazer uma receita? Se você não acredita, se você acha que isso é um problema para a humanidade, é um problema para você, pelo menos. Então, este é um exemplo de um cliente desalinhado com seus valores. Vamos imaginar que você queira trabalhar na editoria de política. Então, você tem uma linha de atuação, por exemplo, centro-direita e o seu cliente é de esquerda. Ou é o contrário, você tem a linha de esquerda e o seu cliente é centro-direita. Entende? Está desalinhado com seus valores. Como é que você cria a pauta quando você tem esse tipo de conflito? Conflito de interesses, até se a gente puder, acho que a gente pode chamar dessa maneira. Então, esse é um cliente desalinhado com seus valores. Não é necessariamente um cliente ruim, você só não pactua dos mesmos valores que ele. Esse tipo de cliente, você não pode nem começar o trabalho. Como é que eu nem começo o trabalho? Fazendo uma netnografia bem feita. Dentro da Escola do AIF, eu tenho um capítulo só sobre netnografia, sobre mapa de mercado. É como se, quando você olha para um cliente, existe uma pontinha do iceberg ali. Por essa ponta do iceberg, você já consegue ter uma ideia de quem ele é, de quais valores ele tem, e aí você consegue já descartar logo de cara esse tipo de cliente, se você entender que não vai rolar essa conexão entre vocês. Essa conexão ela é muito importante. Tem que existir entre cliente e assessor de imprensa, tem que existir confiança, tem que existir lealdade e tem que existir sim o alinhamento de valores. Porque quanto mais você mergulha
no trabalho que ele faz, quanto mais você mergulha na editoria que você escolhe, na entrega dele, no serviço dele ou nos produtos dele, melhor vai ser o resultado, melhores as pautas que você vai criar e mais você vai conseguir ajudar os nossos coleguinhas de redação, criando e ajudando eles a ter um material interessante e que realmente seja um diferencial para o leitor ou para o telespectador. Então, voltando aqui para a questão do cliente difícil. Então, o que é então um cliente difícil, Patrícia? Tá, já entendi, esse cliente desalinhado com os meus valores eu nem pego. Agora, se eu pego um cliente que está alinhado com os meus valores, mas ele começa a questionar muito o meu trabalho, a minha dica para você é, primeiro você faz uma análise de qual é o perfil comportamental do teu cliente. Esse cliente que reclama demais, ele tende a ter um perfil comportamental analítico. O que é o perfil comportamental analítico? Existem quatro perfis comportamentais que são base, né? Segundo metodologia DISC. Esse assunto um pouco mais longo, tem até um vídeo aqui dentro do nosso canal do YouTube falando um pouquinho mais sobre o DISC. Então, essa metodologia, que na verdade foi criada em 1928, mas só veio depois aqui para o Brasil, né? Marston, que foi quem criou essa metodologia, não é quem criou a pesquisa, que você, inclusive se você der um Google aí, você vai encontrar uma pesquisa, faz para ver qual é o seu perfil comportamental. Pessoas com perfis comportamentais analíticos tendem a ser mais questionadores. Para esse tipo de cliente, basta você trazer dados para ele, repertório. Olha, nós estamos fazendo dessa maneira, porque tantas pessoas estão buscando. Eu já fui buscar dados no mercado, os dados são esses. Então, por exemplo, 87% do lixo reciclado, que você manda para o reciclado, volta porque foi feita a seleção em casa de uma maneira incorreta. Isso é um dado, sim ou não? A partir desse dado, eu posso criar várias pautas diferentes para várias editorias diferentes. Então, traga esse dado para o teu cliente, mostre para ele a importância desse assunto, troca uma ideia, ouça o seu cliente, porque ele é o especialista, e a partir desse processo de ouvir, então, você cria as pautas. Você vai ter muito menos ruídos se você faz dessa maneira. Ninguém gosta do é porque eu sonhei, é porque eu bati a cabeça e acho que é assim. O é porque só funciona na tua casa quando a tua mãe fala, faz porque eu sou tua mãe e tô mandando. Aí a gente geralmente não questiona, né? Por que, mãe? Porque eu sou tua mãe e tô mandando. Porque senão quando você voltar eu vou mais estar aqui, mãe dramática. Então, nesse caso, a gente acaba fazendo sem questionar. Mas numa relação cliente-assessor de imprensa, isso não existe. Então, você precisa trazer dados para ele, principalmente se ele é um cliente de perfil comportamental analítico. Patrícia, como é que eu sei se o meu cliente tem um perfil comportamental analítico? Lê um pouquinho sobre a metodologia DISC, isso vai te ajudar, tá? Segundo, é aquele cliente, aquela pessoa que não toma decisões rápidas, é aquela pessoa que precisa de dados para tomar alguma decisão ou para ter um direcionamento ou para aceitar fazer algo. Nunca vai ser na hora. O executor, a pessoa que tem se você tem um perfil executor, por exemplo, e você vê uma matéria e você já quer criar, nossa, isso aqui é maravilhoso, vamos fazer uma pauta sobre isso. Opa, o teu cliente analítico tende a dizer, não, mas espera aí, veja bem, de onde você tirou isso, de onde veio esses dados, nós checamos a fonte, ele vai te questionar. Não entenda isso como um problema. Entenda isso como aprendizado, inclusive. Esse cliente ele vai te ajudar a melhorar o teu processo. Ninguém começa jogando no Real Madrid, galera. Você começa a jogar no seu time de base aí da sua cidade. Então, esses clientes menores, inclusive, que entendem menos sobre assessoria de imprensa, tendem a ser mais questionadores. Mas ame o cliente que pega no teu pé, ame o cliente que te questiona, ame o cliente que discorda de você, inclusive, porque ele vai te dar a possibilidade de crescimento. Quando você só tem clientes bonzinhos, fofinhos, lindinhos, que aceita tudo aquilo que você faz, você vai rapidamente entrar numa zona de conforto. E para sair dela vai ser difícil, porque qualquer pessoa que te confronte vai ser um problema para você muito maior. Então, principalmente se você está iniciando a carreira agora, eu falo muito isso para os meus alunos, não se preocupe, goste de clientes que te questionam, porque isso vai te criar uma casca, sabe? Vai ajudar você a ficar realmente pronto para clientes maiores. Porque, gente, o fácil é fácil, né? O questionador é o que vai trazer crescimento para você. Agora,
Tão importante quanto você admitir um cliente é você demitir um cliente, porque às vezes o nível de exigência dele ou de chatice dele tá no limite do é porque é. E aí vamos inverter, né? Do mesmo jeito que você não pode propor para o teu cliente uma pauta do que é porque é, o cliente também não pode exigir que você faça ou não faça algo só porque sim e pronto. Então, tente extrair dele o porquê que ele não quer aquela pauta ou porquê que ele não quer participar. Vou dar um outro exemplo que aconteceu dentro da rede do AIF. Quando os meus alunos eles estão aprendendo a fazer assessoria de imprensa, mesmo os que já sabem fazer assessoria de imprensa, eles precisam entender como é que nós fazemos esse tipo de assessoria de imprensa, que a gente chama de assessoria de imprensa freedom, que é mais ousada, mais criativa, que é jornalismo, que é de jornalista para jornalista. Nesse processo de aprendizado, nós pensamos um prospect, um possível cliente, e a gente faz um trabalho para ele. Nesse momento, uma das minhas jornalistas conseguiu uma pauta incrível na Globo, né, dali da cidade, da região onde ela está. Quem que não quer uma pauta na Globo, né, gente? Todo mundo quer. As pessoas falam, é a Globo, XYZ, mas quem é que não quer aparecer com a tua marca no Jornal do Almoço, por exemplo, ou no Jornal da Noite, ou no Jornal da Manhã? Todo mundo quer. E ela conseguiu essa pauta. E aí o cliente disse o seguinte para ela, o prospect, né? Disse o seguinte: eu só saio se a minha marca for citada. A gente esquece. Nitidamente é uma pessoa que não entende como que funciona uma televisão, muito menos como qual é a linha editorial, quais são os procedimentos da Globo. A Globo não vai citar a tua marca, exceto se você for um apoiador, exceto se você for um patrocinador, exceto, enfim, raras exceções, senão não vai citar. E aí, qual é a saída? A saída é colocar um uniforme na pessoa que vai ser entrevistada, no seu cliente, no seu prospect. Esse uniforme tem que ter, inclusive, a logomarca pequena, porque se for uma logomarca grande, também corre o risco de cair, por uma série de motivos que são específicos de cada emissora, que são específicos de cada veículo de comunicação. Eu, por exemplo, eu faço automobilismo, e se você pegar as matérias no Lance, o Lance também não citava, né, as marcas. A equipe Eurofarma RC não, ela falava RC Competições, que é o nome do Rosinei Campos. A Red Bull não, qual é? É Full Time, não é? Entende? Ela não fala o nome do patrocinador ali. Também porque ela entende o quê? Que ela tem que dar a notícia, ela não tem que divulgar a marca. A marca vai acabar aparecendo de uma outra maneira ali. Enfim, aqui a gente não tá aqui nem para dizer que está certo, que está errado, é só a maneira como aquela casa funciona, e se eu quero estar dentro daquela casa, eu ando dentro das regras que são e que existem ali dentro. Simples assim. É dessa maneira que o assessor de imprensa freedom trabalha. Eu nem perco meu tempo nem questionando e nem reclamando. Quais são as regras? Se você me convidar para ir na tua casa e você disser que na tua casa tem que deixar os sapatos na porta da frente, se eu quiser entrar na tua casa, eu tenho que deixar os sapatos na porta da frente, eu gostando ou não gostando. Ou eu tenho a opção de não entrar na sua casa. Entende como é que as coisas funcionam? E o teu cliente precisa entender isso também. Como é que você faz ele entender? Logo no início do trabalho, aplica o Media Training, é muito importante. Não existe jornalista, não existe assessor de imprensa que não saiba fazer o Media Training. Tem que saber. Se você não sabe, dá uma olhadinha aqui dentro da escola do AIF. Eu tenho um curso, inclusive, de Media Training, importantíssimo, completíssimo. Dentro da escola a gente chama, inclusive, de Communication Training, porque ele vem junto com gerenciamento de crise. É um curso muito, muito, muito importante. Coloca lá, escoladoif.com.br, e lá você vai ver esse curso. Tem que saber fazer Media Training, porque você precisa aplicar isso no teu cliente logo na largada, logo na chegada. E depois você tem que saber fazer um bom briefing, porque você tem que saber tudo sobre ele. E ele tem que entender tudo de como o seu trabalho funciona. De preferência, já sair desse briefing com um planejamento para esse mês ou para os próximos 2 meses, ou um planejamento semestral, que depois vocês vão ajustando. É fundamental que isso aconteça. Isso vai trazer seriedade para o teu trabalho, vai mostrar que você sabe fazer, vai eliminar reuniões excessivas, que às vezes ele não tem tempo. Uma das reclamações, às vezes, dos clientes, gente, é justamente essa. Eu não tenho tempo para ficar atendendo assessoria de imprensa, vocês são muito chatos. Toda hora vocês querem fazer uma pauta, toda hora vocês querem que eu dê entrevista. Se você tem um cliente que você já sacou que é impaciente, que tem problema de tempo, faça um briefing só, uma reunião, uma vez por mês, ponto. E aí você já vai colher todos os dados que você precisa para o mês inteiro, simples assim. Você tem que ser um estrategista. Então não existe cliente chato. Existe o cliente exigente que te traz oportunidade de crescimento, e existe o cliente que está desalinhado com os seus valores. O primeiro você ajusta e melhora.
não deu certo, corta. E o segundo, de preferência, nem pega. Se pegar e perceber rapidamente que está desalinhado com os valores, corta também. Tão ou mais importante que saber admitir um cliente é saber demitir um cliente. Sacou? E se você gosta desse assunto de assessoria de imprensa Freedom, eu vou pedir para você dar um like aqui nesse canal, que é para o YouTube saber que este conteúdo ele é relevante e para que ele possa ser distribuído para outros jornalistas que também poderiam receber esse material lá na timeline deles. E eu também queria te convidar, se você é um jornalista, se você não está no mercado de trabalho, se você está no mercado de trabalho e está insatisfeito, quer melhorar sua remuneração, quer entender um pouco mais do que é essa assessoria de imprensa Freedom, onde eu atuo há 25 anos, queria te fazer um convite, participar do Desafio Viver Jornalismo, nos dias 5, 7 e 9 agora de junho. Para se inscrever, é só você entrar no perfil aqui do nosso canal ou no nosso perfil lá do Instagram e você tem um link ali, você clica e se inscreve, combinado? Depois que você fizer a sua inscrição, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e você vai receber todos os links, tudo que você precisa para participar do desafio. Se você estiver vendo esse vídeo e essa data já tiver passado, não tem problema. Olha no perfil que geralmente, ou no escoladoif.com.br, lá também tem. Você faz uma espécie de uma pré-inscrição para ser avisado quando nós tivermos com o Desafio Viver Jornalismo aberto. Combinado? Eu vou esperar por você e todas as terças-feiras, 7 horas da noite, aqui no YouTube, nós temos o aulão aberto, onde eu falo mais sobre assuntos ligados à área de assessoria de imprensa, sobre mercado, sobre crescimento profissional e pessoal. Porque, gente, o que eu vejo de jornalista que não enxerga a oportunidade que essa área traz, só porque às vezes não consegue ativar o merecimento, só porque não entende que assessoria de imprensa é jornalismo, ou porque acha que não tem condições de abrir uma assessoria de imprensa, de trabalhar sozinho, ou porque acha que para abrir uma assessoria de imprensa precisa de dinheiro para investir. Galera, não precisa, você precisa de um celular, essa pelo menos que eu ensino, né? Você precisa de um celular, você precisa de um note e você precisa saber fazer assessoria de imprensa, é só isso. Invista na sua carreira, invista em qualificação profissional, invista em crescimento pessoal, porque isso vai duplicar, triplicar, quadruplicar a sua remuneração. Eu tenho um mentorado, por exemplo, que em menos de um ano ultrapassou o teto de um jornalista brasileiro. E eu não sei se você sabe, mas para chegar no teto do jornalista brasileiro leva de 10 a 15 anos, se você for um CLT, por exemplo. Entende? Percebe qual é a grandeza desse mercado? Eu já passei, em 25 anos de trabalho, gente, eu já passei por muitos planos, por planos monetários, né, por planos econômicos, já passei por muitos governos e eu nunca fiquei sem emprego e isso nunca caiu, nunca piorou, pelo contrário, só melhora. O ano passado, esse mercado nosso faturou 4,9 bilhões de reais. E eu pergunto, quanto você faturou? Por que você não está ainda dentro dessa área? Eu arrisco dizer que é porque você ainda não entendeu como é que ela funciona. Então, quer entender como é que ela funciona? Faz inscrição, participa do Desafio Viver de Jornalismo, é online, gente, e é gratuito. Só que você tem que se inscrever e depois você tem que vir. Não adianta só você se inscrever e achar que as coisas vão acontecer só porque você está inscrito. É mais ou menos como você se inscrever para academia, sonhar que está malhando e achar que vai acordar forte no dia seguinte. Isso não vai acontecer, combinado? Então faz sua inscrição, aparece, acompanha o canal, vem pro aulão aberto, movimenta a sua vida, faz as águas mexerem, que você vai ver que muito rapidamente a sua vida vai ser realmente transformada dentro do jornalismo. Essa é uma missão de vida. Eu não conheço e eu quero que você me mostre, se tiver alguém eu quero conhecer, que fale, que ame assessoria de imprensa, que fale de assessoria de imprensa mais do que eu falo nesse mercado. Eu quero muito mais gente aqui dentro, sabe por quê? Porque existe um mar de possibilidades esperando por pessoas exatamente como você, jornalistas, pessoas que estão dispostas a fazer jornalismo e ser bem remunerado, por que não? Vamos acabar com essa mentalidade de escassez. Ai, jornalista não ganha dinheiro. Não ganha mesmo, jornalista faz dinheiro. E durante esses 3 dias eu vou mostrar pra você, o segundo especificamente, que é quando a gente fala de dinheiro, eu vou mostrar como é que a gente faz dinheiro. Combinado? E ó, voltando pro nosso tema original, comece a amar o problema. O problema é uma bênção na vida da gente.